Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo Ascensional. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Faé, especialista em marketing digital. E como sempre eu tô aqui com meu amigo querido... Eu sou Ramsés Gobi, terapeuta, mentor, professor de meditação ascensional. E aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, espiritual e muito mais. Para quem assistiu o último episódio, nosso convidado voltou para falar de um assunto muito especial. Eu vou deixar que ele se apresente mais uma vez, já que a audiência aqui é cíclica, né? Ela vai e volta. Henrique, por favor, se apresente. Meu nome é Henrique, eu sou terapeuta especialista na reversão de casos de impotência e ejaculação precoce com causas emocionais, principalmente ansiedade. Hoje vamos falar especificamente sobre ansiedade, medos, né? Muita coisa interessante sobre esse assunto, mas antes eu quero falar um pouco sobre o nosso patrocinador, que foi quem nos deixou, quem nos fez possível esse estúdio maravilhoso. Vamos ver lá, Crassus Astrólogo é o primeiro deles, @Crassus Astrólogo no Instagram, para quem quer mais autoconhecimento, quem quer se alinhar com o propósito, né? O Crassus faz conteúdos incríveis todos os dias nas redes sociais, né? Mapa astral, inclusive assim, ó, consultem o Crassus já com antecedência, porque a agenda do cara é... Então assim, vou fazer aniversário mês que vem, já tá atrasado, tem que ser hoje, chama agora ele lá. Faz o seu aniversário, ele vai dizer onde você tem que passar o seu aniversário para fazer essa revolução solar. Eu faço todos os anos, vale muito a pena, é um salto que você dá. Eu não sei se é porque é irmão do Rami, mas ele só manda pra lugar ruim. Onde é que tá indo? Pra Itália. Daí esse ano vai pra onde? Eu não vou falar ainda, não pode eu quero falar lá na Mas é só lugar ruim, nunca é tipo Osasco. Foi mal, galera de Osasco, mas enfim, nunca é qualquer lugar. É sempre os lugares top, eu nunca vi disso. Não, mas vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena, tá? Vamos lá, o segundo patrocinador é a Real Decor. Revestimentos que imitam pedras, madeiras, pisos de piscina, agora verão, chegando no finalzinho de ano, tá? Aquele piso que não aquece, tá? Com o sol lá da piscina, então assim, muito legal mesmo. Realdecor.com.br para você saber mais sobre o trabalho da Real Decor. Real Decor que foi a primeira, né? Primeira, quem disse assim, nós vamos bancar este sonho. Quem acreditou nesses dois que vos falam, certo? Realdecor.com.br. Inco Reveste, pisos táteis, drenantes e pré-moldados, pisos de acessibilidade, tá, galera? Então, assim, se você quer erguer um prédio, se você passar num shopping e ver no chão aqueles pisos granulados, aquelas bolinhas, aquilo lá é para acessibilidade, a Incorreveste é a responsável por isso, tá? Incorreveste.ind.br, certo? Eu Viajo Seguro, a tua seguradora de viagens. Papo 10 é o cupom para você ganhar um descontinho do que já é muito barato perto do que eles entregam, tá? Então, assim, se você vai para a cidade vizinha ou se você vai pegar um avião para atravessar o Oceano Atlântico, não interessa. Incorreveste, Eu Viajo Seguro é a tua seguradora, tá? Papo 10 é o cupom para você conseguir um desconto com o nosso amigo Elias. Um abraço para Elias. Certo? Gente, então tá. No episódio de hoje nós vamos falar sobre ansiedade. E medos. Henrique, ansiedade é o mal do século? Cara, tá difícil o negócio. Ansiedade... Não, mas é que assim... É foda, porque muitas coisas vão derivar daí, né? Então ele é o primeiro pezinho no transtorno emocional, no transtorno mental, é a ansiedade. É a coisa mais comum, né? E nós somos campeões mundiais. O Brasil é o país número 1 em caso de ansiedade. E que áreas da tua vida tu acredita que... Não, antes disso, o que é ansiedade? O que tu acredita que acontece quando a pessoa tem ansiedade? Existem várias definições de ansiedade, tá? A gente vai ter principalmente a divisão de 2 pontos em ansiedade. A ansiedade que está no campo dos pensamentos, que é a questão da antecipação, a pessoa que vive no futuro. Muita gente fala isso, a ansiedade é quem vive no futuro. Tem essa ansiedade dos pensamentos. E tem a ansiedade física, que é quando passou do nível pensamento e foi para a resposta fisiológica. Então, assim, ansiedade, na minha visão, sempre vai ser uma resposta ao medo. É uma expectativa apreensiva. Sempre, na minha visão, vai ser assim. Se não é isso, eu não costumo chamar de ansiedade porque não é algo que vai te fazer mal. Por exemplo, eu vou receber um dinheiro no dia 30. Nossa, como eu tô ansioso pro dia 30. É bom. Então não é uma ansiedade que eu vou querer tratar. Isso eu não vejo como um problema. Então, quando tu diz pra mim assim, o que é ansiedade, eu vou pensar na ansiedade que faz mal. E aí ela vai se dividindo naquela dos pensamentos, que eu fico reprocessando. E quando ela vem pra parte física. Que aí é o pior, né? Quando a pessoa sente aquele negócio ruim. Aí o coração acelera, aqueles sintomas físicos, tensão, pupila dilata, a pessoa perde um pouco da noção do que está acontecendo. Então a ansiedade é uma resposta ao medo. Ainda que, mesmo que positivo, ainda que
essa ansiedade me faça não viver no presente, tu acredita que daí tudo bem? Se é pra uma proposta positiva... Se eu tô indo pra um fluxo de pensamentos realizador, feliz, onde eu tô me vendo bem, tudo certo. Ótimo. Eu vou garantir que isso se concretize na vida real. Tá. Quanto mais eu processar aquele pensamento, inclusive, eu consigo visualizar, né? Uma forma de usar a ansiedade pro bem é visualizar as coisas que tu quer pra tua vida. Fecha os olhos, imagina, sente a emoção de estar conquistando aquilo. Né? Uhum. Não deixa de ser uma parte da ansiedade. Aí é positivo. Então, agora, quando eu começo a trazer projeções do futuro que vão ser ruins, aí lascou. Aí não tem como ser positivo. Show. E como tu acredita que essa ansiedade vai impactar na vida dessa pessoa? Em que áreas eu posso sentir o impacto da ansiedade? Na área pessoal, quando tu começa a ansiar pelo teu relacionamento. Área social íntima, por exemplo, quando tu começa a ansiar pelo teu relacionamento. Porque existe uma característica da nossa mente que é impressionante. Nossa mente não sabe a diferença de imaginação e de realidade. Então, se eu começo a processar um pensamento negativo, ansioso, agora, eu não vou sentir o desconforto no dia que aquilo acontecer. Eu vou sentir lá também, mas eu começo a sentir agora o desconforto de algo que não está acontecendo. Então, esse simples fato de ocorrer esse fenômeno da minha mente não entender que aquilo é algo que não está acontecendo agora, porque ela não tem a capacidade de distinguir o real da imaginação, quando o assunto é emocional, faz qualquer coisa que esteja acontecendo agora ser ruim. Aí pode ser o trabalho, pode ser tu ter uma crise de ansiedade dirigindo, pode ser quando tu for apresentar alguma coisa, pode ser quando tu tá ali com a tua parceira no relacionamento. Pode ser quando tu acha que a pessoa tá te traindo e tu cria uma história. Então vai para todos os lados. Né? E qual é a fuga mais comum, Henrique, para quem tem ansiedade? O que o cara faz quando ele tem ansiedade? Como é que ele foge disso? Pá, tem tanta fuga. Assim, as principais: comida, droga. E aí droga entra todas as drogas ilícitas e as drogas lícitas. Álcool, pendrive. Pô, essa tá pegando, hein? Pô, tá pegando muito. E faz muito mal, né? Tá pegando. Pornografia, jogos, compulsões em geral, vai ser uma fuga para tentar aliviar aquele conjunto de tensões que o cara abastece ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida. Então, eu posso afirmar que tem pessoas que sofrem de obesidade por conta de ansiedade. Mas com certeza. Com certeza. A ansiedade é uma resposta ao medo. E esse medo é de quê? Pode ser um monte de coisa. Por exemplo, normalmente quando ela está associada à compulsão alimentar, a pessoa está tentando preencher algo ali dentro, um vazio. E esse vazio é abastecido todos os dias por pensamentos autodepreciativos, pensamentos de rejeição, que ela vai tentar tapar aquilo com uma sensação boa, que é a comida, que dá prazer imediato para ela. Isso aí esse mesmo mecanismo vale para droga, vale lá para o cigarro, para o álcool, vale para pornografia, vale para rodar o TikTok, o Instagram, enfim. Que são ferramentas que te trazem prazer imediato. Prazer imediato. Te traz prazer imediato, te tira do momento presente. Porque se o presente não tá agradável, eu quero fugir. Só que quando eu termino de fugir, eu volto para a realidade. Essa realidade não é satisfatória e eu vou para uma segunda fuga, que é os pensamentos ansiosos. Aí eu começo a me sentir mal, eu volto lá para aquele negócio que tava gostosinho, que não é a realidade também, mas é o vídeo, enfim, o vício. Entende? Então, eu saio da minha realidade, vou para um lugar onde eu me sinto bem, eu volto para a realidade, começo a sofrer, sentir ansiedade, alguns vão ter crises de pânico, despersonalização, casos mais avançados. Aí eu tento sair daquilo, me enfiando de novo naquele mesmo lugar. Então, eu nunca estou aqui no presente desfrutando das coisas que estão acontecendo aqui. E qual é o caminho para quem já sacou? Estou sofrendo de ansiedade, já estou com lá tantos amortecedores lá, com a comida, com o pendrive e tal. Qual é o caminho para buscar melhorar ou curar, enfim? E se essa ansiedade tem cura, né? Eu não vejo a ansiedade como uma doença. Então, na minha visão, se não é uma doença, não tem como ter cura. Ela é um transtorno que pode se agravar se tu não fizer nada, e aí pode virar uma doença, pode evoluir para um caso de depressão, por exemplo. Ou não. Então, o que o cara tem que fazer? O primeiro passo é buscar a terapia. Isso sempre vai buscar um terapeuta para te ajudar. Mas existem algumas coisas que essa pessoa pode começar a fazer. A primeira delas é tentar entender quais são os gatilhos que ela tem. Quais são os momentos do dia que ela sente mais ansiedade. E tem que entender essa divisão de tempo. Onde a ansiedade está só nos pensamentos e onde a ansiedade está no corpo.
Porque se eu tô percebendo a ansiedade ainda nos pensamentos, tô repetindo muitos pensamentos negativos, tô me autodepreciando, tô criando cenas fantasiosas, catastróficas de coisas que não aconteceram, não vai adiantar eu aplicar técnicas, eu aprender técnicas. Por exemplo, uma das mais famosas técnicas para aliviar a ansiedade é a técnica de respiração diafragmática. Tu vai puxar o ar pelo nariz contando até 4, vai segurar o ar contando até 2 e vai soltar o ar contando até 6. R4, 2, 6, alguma coisa assim. Esse tipo de técnica não vai ser eficaz se tu estiver tendo só pensamentos ansiosos, porque a ansiedade está no campo dos pensamentos. Não vai adiantar muita coisa. Vai te trazer para o presente? Vai. Mas essa técnica vai ser efetiva quando eu estiver sentindo ansiedade física. Tô tenso, tô todo fechado, coração acelerado, não sei o que está acontecendo. Aí eu faço a respiração, eu volto. Então, eu preciso ter a noção se a ansiedade está permeando os pensamentos ou se ela já passou para o corpo. Da mesma forma que se ela já passou para o corpo, não adianta eu querer pensar num lugar lindo e tranquilo, com sons de pássaros. Não vai adiantar. O teu corpo está te dizendo, eu tô em perigo. A ansiedade é uma resposta instintiva, é o lado animal. A gente chama de resposta de luta ou fuga. É como se tu estivesse sendo ameaçado, alguém com uma arma na tua cabeça ali na frente. Ou lá nos pré-históricos, lá um leão ali prestes a te matar e tu tá... O que adianta tu ficar pensando nos passarinhos? Se já tá aqui no corpo, não vai adiantar nada. O problema é que as pessoas estão reagindo como se tivesse um leão na frente delas, sentadas no sofá. Por isso que dizem que exercício físico pode ser uma fuga à ansiedade, talvez. Porque tu te coloca no momento presente... enfim. Uma fuga não, um aliado. Um excelente aliado. Isso. Até tem um cara que eu sigo que ele disse assim, nunca vi ninguém ansioso com 40 quilos de supino em cima dele. Tipo assim, a pessoa, ela tá muito focada naquele momento ali, porque ela não pode ficar pensando muito no futuro, nem nada assim, porque ela tá numa atividade que tá impondo um certo risco, inclusive, pra vida dela. Sim. Então... exercício físico pode ser um grande aliado. Aliado. Mas é aquela história, né? Nada vai ser a salvação 100%. É preciso uma série de fatores. Por exemplo, o cara pode estar fazendo exercício físico, tá indo muito bem, mas ele acabou de descobrir que foi traído por anos e tá terminando o relacionamento. Esse cara vai sentir ansiedade, ele vai se sentir rejeitado, ele vai ter um reflexo de autoestima extremamente negativo, ele vai começar a questionar quem ele é. Aí ele pode fazer o máximo de exercícios possíveis que ele quiser, que não vai anestesiar aquela emoção. As pessoas hoje, elas fogem das emoções. Elas não querem aprender a gerenciar, a sentir o que está acontecendo. Eu tô triste, então vou botar uma música e vou ficar animado. Entende? Ela não vai tentar entender... Tá, mas o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Há quanto tempo eu estou sentindo isso? Essa análise, né? Vamos beber. Vamos beber. Tipo assim, tô triste, vamos beber. Vamos sair, vamos... Henrique, e por que existem momentos diferentes para diferentes pessoas para ansiedade? Vou te dar um exemplo. Nossa, eu acordo de noite ansioso. Ou assim, de manhã eu levanto e sinto ansiedade. O que gera esses pontos em pessoas diferentes, momentos diferentes de ansiedade? Se a gente... partir da premissa que a ansiedade é uma resposta ao medo, o que pode disparar o medo numa pessoa que está acordando? Insatisfação profissional, relacionamento de merda, uma vida cheia de frustração. Queria ter feito uma coisa, mas não fiz. Queria ter me despedido da pessoa, mas não consegui. Então, assim, tem uma série de coisas que podem fazer com que ela tenha medo de viver a própria vida. Então, ela já acorda entrando em contato com aquela emoção negativa. Essa realidade não é a que eu queria pra mim. Só que eu não tenho mais força pra mudar, eu não tô afim de mudar, eu não tenho... Nossa, já tô casado há tanto tempo, esse relacionamento tá tão ruim. A mesma coisa à noite. Inconscientemente, tu sabe que no outro dia tu vai acordar e vai lidar com a mesma rotina, assim como já é há anos, por exemplo. Então, cada caso vai ser um caso, porque o gatilho que gera medo em ti é diferente do que gera medo em mim. Tem gente que não consegue sentar aqui numa mesa e conversar. Não. Porque, meu Deus, tem câmera? Nossa! E tá tudo bem, a experiência individual dessa pessoa levou ela pra esse caminho. O Lucas contou pra mim uma vez que ele tava gravando com uma pessoa que todos tinham que virar de costas pra pessoa conseguir gravar o vídeo. Ninguém podia olhar pra ela. Não, sai do ambiente, tipo assim, não é... Medo extremo da rejeição. Isso é um medo quase que ancestral. Porque no passado a gente vivia em pequenas tribos, se tu fosse rejeitado, tu era deixado pra morrer. Era então uma a rejeição é ser... péssimo negócio. É como se tu estivesse prestes a morrer, tu tá sendo deixado, renegado. E aí inconscientemente o nosso instinto não quer que a gente se sinta assim, então vou evitar isso a qualquer custo. Pra quem não sabe, o Henrique também trabalha com hipnose, eu queria entender nesse âmbito, porque eu já ouvi uma frase uma vez, falando sobre medo agora,
que de alguma maneira a gente atrai aquilo que nós temos medo. O que tu entende sobre essa frase e se tu acha que procede ou não? O que acontece? Quando o Rami estava falando de trocar de carro, vamos supor que eu estou procurando um... Eu falei no outro episódio. Ah, é verdade. Mas valeu, mas vamos lá. Falei que estava conversando sobre isso em algum momento. 6 meses. Então, eu quero comprar uma Fiat Strada vermelha. Eu começo a olhar na rua, só tem Fiat Strada vermelha. Minha esposa teve a Júlia agora há pouco, a gente tá 3 meses lá, felicidade. Eu só vi a mulher grávida na rua. Não é que atrai, na minha visão. É que tu percebe mais elementos sobre aquilo que os teus filtros, vamos colocar assim, como se fosse uma lente que tu coloca na tua frente. Ah, agora eu vou colocar uma lente que eu só enxergo ameaça. Eu só enxergo gente tentando me assaltar. Aí eu ando na rua assim, espiado, né? Como se fosse um filtro que tu coloca. Na minha visão é isso. Tá. Todo mundo vira um potencial criminoso. Exatamente. Se eu tô pensando nesse... E se tu parar pra pensar nas pessoas que sofrem de ansiedade... Ela acha que, por exemplo, quem tem crise de ansiedade ao andar na rua, porque acreditem ou não, tem gente que tem crise de ansiedade ao sair pra rua. Ela começa a achar que sempre que sair pra rua, ela vai se sentir mal. Entendo. Então não é que ela atrai aquilo, é que ela já tá programada pra se sentir assim. E são as dinâmicas ocultas do ser, né? Que estão ali dentro de você. Sabe que o Henrique apareceu na minha vida... Eu estava num processo de autoconhecimento já muito largo, muito vasto. Em um determinado momento eu esbarrei numa pedra gigantesca dentro de mim que não deixava eu entrar mais. E era uma dinâmica oculta de mim, né? E como aquilo estava sempre no pano de fundo do meu ser. E é uma coisa incrível porque, cara, até ficou emocionado de falar, porque... eu conheci o Henrique por causa dessa questão, que era uma dinâmica oculta do meu ser. E se não fosse o trabalho que nós fizemos aquela vez, Henrique, cara, talvez eu não estaria aqui, sabe? Talvez, você encontraria outra pessoa para te ajudar, foi você, né? Então, a dinâmica oculta que a pessoa tem dentro de si, ela tá impedindo a pessoa de chegar no ponto mais alto que ela pode chegar. E quando eu ainda não era terapeuta, na verdade eu nem imaginava em ser terapeuta, quando eu conheci o Henrique. E a gente deu com essa dinâmica, o Henrique disse assim, cara, isso aí atrás de ti tá montando todo um cenário que você tá buscando isso e isso. Eu disse, caramba, mas eu nem lembrava disso que aconteceu na minha infância, mas sempre teve aí. Sempre teve aí. Então esse medo que... O Henrique falou agora, a pessoa tá com medo de sair na rua. Cara, pode ser uma coisa que ela nem lembre mais. E aí quando você começa um processo terapêutico, que você tem acesso a isso, e tem uma pessoa competente contigo, a te ajudar a passar por isso, cara, a gente nem tá falando mais de ter medo de andar na rua, cara. A gente tá falando de realizar o que você veio realizar na Terra. E hoje o Henrique estando aqui pra mim é uma realização, Henrique, você tá aqui hoje comigo, cara, porque foi a partir dali. Que massa. Sabe que, cara, hora do abraço, velho. O negócio foi. Que legal, porra. Fico muito feliz, cara. Muito feliz. Gratidão, só o começo. Só o começo. Gratidão, irmão. Muito bem. E aí quando tira da frente aquilo ali, aí o deslancha. Mas parece que é outra pessoa. É lógico, muda toda a narrativa interna. É muito louco. Ele passa a se ver diferente, principalmente. Mas assim, a gente tá falando até agora sobre uma ótica de que o medo é algo que nos prejudica, e o Rami acabou de trazer um relato pessoal, mas em alguma proporção o medo é bom? Baita pergunta. Só existe medo para te proteger. Porque nós temos um sistema de defesa tão sofisticado que é como se ele criasse camadas de proteção onde tu passa a acreditar que aquilo é real. Mas no fundo é instinto puro. Então, se nós não sentíssemos medo, nenhum de nós estaria aqui. Imagina se tu não tivesse medo de nada. Tu já ia ter feito uma merda muito grande. Uhum. O medo, ele é esse dosador. O problema é quando esse dosador
tá te colocando numa realidade que não é de fato real. É uma distorção de algo que aconteceu, muitas vezes porque tu estava ali, entende? E tu passa a acreditar que aquilo é verdade sem perceber. Esse que é o problema. A maioria das pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade a nível de travar mesmo, de não conseguir, tem algo ali que tá oculto, vamos dizer assim, que foi um aprendizado que o cérebro tá só querendo te defender. Uma dinâmica oculta que ficou num lugar errado, entendido como de um jeito errado, e aquilo tá te atrapalhando. Eu costumo dizer que o que mais importa não é o que aconteceu, mas é o significado que aquilo ali tem. E desse significado vem um monte de comportamentos, emoções, respostas automáticas que tu só se sente assim e não sabe por quê. Isso. Mas lá no fundo tem um significado, que é o que precisa ser trabalhado. E isso é uma coisa, Henrique, que, cara, todo terapeuta, a gente tem muitos terapeutas que nos assistem, todo terapeuta tem que entender isso, cara. E pai também tem que entender isso. Não julga o trauma do outro, cara. Não importa se pra você é uma bobagem, não importa se pra você aquilo ali é simples. O que significa é o que realmente importa. Às vezes é uma coisa que você diz, nossa, foi isso? Foi isso. É por causa disso que a pessoa não consegue sentar na mesa com a gente. Mas só... Sabe, então, eu tenho uma técnica, Henrique, que através dos comandos a gente volta, a pessoa que tem uma sensibilidade média, ela consegue acessar o lugar que aconteceu aquilo, né? E às vezes você acessa o lugar e a pessoa diz, meu Deus, nunca imaginei que eu sou tímido porque a professora pediu pra mim no quadro não sei o quê. Nunca pensei que eu tinha esse medo porque um dia meu pai bateu o carro e eu tava na janela, não sei o quê. E é legal que às vezes quando a pessoa toma consciência do fato, fica muito mais fácil de superar aquilo. Às vezes se torna até uma bobagem. Nossa, era só isso? Peraí, deixa eu lá fazer agora pra ver se vai. E aí vai. É muito louco. Só botar luz, né? A pessoa, o famoso ressignificar é isso. É tu trocar a percepção que tu tem sobre aquilo. E aí, aquela ativação neural que tu tinha associada a esse significado, muda. Tu passa a exercitar uma nova maneira, uma nova postura de lidar. Sabe que eu tenho uma frase que diz assim, estar consciente do problema é 50% da solução. Então, quando você está consciente... E é uma coisa que é incrível, porque muitas vezes você está tratando uma pessoa, você já percebeu ali o possível ponto, e a pessoa já... Não, isso não. Nem começou. Nem começou, né? Chega, não, olha, quem sabe, dá uma olhada nisso aqui. Porque eu sempre digo, a energia não mente, cara. Olha pra energia da pessoa, tem uma parada ali, meu, tem isso aqui. Não. Aí, pô, você vai lá com a experiência, vai puxando. Realmente, minha mulher isso aqui, meu filho aquilo lá. Aí faz sentido. Então, esse primeiro contato com o fator que desencadeou o problema dela é primordial para um tratamento, principalmente tratamentos mais tradicionais, né? E aí vai entrar também a flexibilidade do terapeuta, porque às vezes é um problema tão profundo que existe um mecanismo de defesa que faça com que essa pessoa não consiga entrar em contato com isso porque é pesado, entende? Então, às vezes a pessoa vai tentar arrumar... O problema do carro é falta de gasolina, a pessoa vai trocar pneu, vai trocar bateria, ela vai tentar botar isso filme, e não vai resolver porque a raiz da parada é outra. Porque aquilo lá tá muito bloqueado, tá numa camada muito profunda, exatamente. Né? Então é um sistema de defesa, porque o trauma em si, ele é uma descarga emocional muito poderosa, muito forte. Então, tu reviver aquilo, por exemplo, num processo como esse, é doloroso. Então não é uma experiência que todo mundo vai conseguir passar para resolver. Terão pessoas que vão passar por longos anos de terapia e não vão conseguir localizar isso, porque ela não se permite acessar porque é perigoso. Então, às vezes, isso vai acontecer quase como uma dádiva num processo terapêutico, né? E se entender o problema é 50% da solução, como o Rami mencionou, se a gente pudesse pegar um caso real de alguém que, por exemplo, tem medo de fazer stories. Tem um monte de terapeuta que nos segue que não aparece na rede social porque tem medo. Como a gente poderia atuar em cima disso? A técnica mais consciente possível é uma técnica de dessensibilização. Aí vocês vão falar, mas não tem mistério nisso. Que é o quê? É pegar e gravar vídeo pra ti mesmo.
Começa a gravar, até tu te sentir bem gravando. E aí tu vai progredindo. Cara, deixa eu contar aqui então um detalhe. É meu irmão mesmo, vou contar. O Crassus, cara, gravou story pra ele mesmo um tempão. Hoje tu vê ele na Índia com uma vaca passando atrás à meia-noite fazendo story. Live no barco. Ele no barco, não sei o que era live, né? Até participei com ele numa live no barco. Cara, ele ficou, né? Ele pegava, ele fazia, gravava o vídeo, se olhava, via os pontos que ele tinha que corrigir, fazia de novo. E, pô, deu muito certo, porque o cara hoje é uma máquina de Reels e Stories, né? O que funcionou pra mim também foi, além de praticar, foi a percepção de que eu não sou tão importante assim. E que ninguém tá nem aí pra mim, cara. Essa é a chave. Ninguém tá nem aí. Vai ser só mais um vídeo que vão te assistir. Essa é uma chave muito importante, Henrique. Como eu sou importante no mundo, cara. Como todo mundo Nossa, tá me julgando. Eu sou tão importante que eu não posso fazer um story. Meu Deus. O que vão pensar? O que as 4 pessoas que vão visualizar, que é o início da carreira, claro. vão pensar de mim. Meu Deus, vão mandar um e-mail pra minha mãe. Que isso? Cara, e o pior, eu acho que o que causa mais desconforto são as pessoas, normalmente quem vai te criticar, quem não faz. Começa assim, né? Quem te critica é aquele teu amigo que nunca fez, né? Aí eu lembro que tinha uma amiga minha próxima, assim, na época, que os primeiros stories que eu gravava no perfil profissional, às vezes era verão, e aí, tipo assim, pô, tô numa praça, daí eu tive um insight, vou fazer um story. Eu gravava de regata, sei lá, que eu estivesse usando, boa. E ela assim, amigo, olha só, acho que regata, nada a ver, né, pra passar autoridade. E tipo assim, eu pensando, e tu gravou quando de vestido ou de... Falou a senhora de blogueirinha. burca, sabe? Aí eu fico pensando, mas normalmente é a pessoa próxima que desanima, né? E aí tu falou de uma palavra muito importante, que é a crítica. Quanto mais a pessoa tem medo da rejeição, mais ela rejeita os outros. Então o cara que é muito, por exemplo, perfeccionista e que ele fica pensando muito no que o outro vão pensar, é o cara que aponta o dedo e diz, olha lá o que ele tá fazendo. Então, pro terapeuta aí, ó, que tá com vergonhinha de gravar, é porque você tá julgando provavelmente os outros terapeutas pelo que eles gravaram. Então, faz um exame de consciência e para de se achar o cara aí, porque tu não é, tá? Te coloca no teu lugar aí no mundo e começa a fazer as coisas de um jeito mais íntegro, tá? Bem, porque assim, ó, a crítica, o medo da crítica vem de tu ser crítico. O medo do julgamento vem de tu apontar o dedo e julgar. Perfeito. Quanto mais tu faz esse exercício de não julgar e de não criticar, mais tu vai te sentir livre. Perfeito. Falou o cara que faz anúncio abraçado num negócio, né? Cara, os anúncios do Henrique assim, são incríveis. Os abraçado, literalmente, né? Na peça. Procurem aí, tá? Mas, cara, e outra, né? E quando entenderem que destravar isso vai te fazer faturar muito mais, cara, tu vai entender que era uma bobagem tão grande, devia ter começado antes. E assim, ninguém começa bom, né, velho? Tipo, vai ver os nossos stories antigos de 2 anos, de 3 anos. Meu primeiro vídeo da vergonha alheia. Cara, parece que eu tô num banheiro eco, assim, sabe? É tudo ruim, a câmera é ruim, é tudo ruim. Mas eu não sabia que tinha filtro. Sabe? Foda. Mas as pessoas têm que enxergar isso enquanto uma ferramenta profissional, se a pessoa está usando isso para ganhar dinheiro. E como qualquer ferramenta profissional, tu precisa ler o manual, tu precisa praticar, tu precisa de fato se conectar com aquilo para tu ficar bom naquilo. O mínimo de instrução, vai atrás, mas começa, né, velho? Tipo, enfim. Perfeito, Né? acho que tempo, né, Lucas? Gente, estamos encerrando mais um episódio de Nerd para vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, agradecer ao nosso querido Henrique. Obrigado pela presença. Prazer, foi um prazer. Pode te despedir, Henrique, do público e vamos fazer Faça mais. nas redes sociais. Muito obrigado pela oportunidade, rapazes. Muito obrigado para quem assistiu aí. Meu Instagram é @HenriqueDanielOves, tá passando na tela aí. E foi um prazer enorme estar aqui. Um prazer enorme, um momento Uma alegria, ímpar, uma alegria receber uma das pessoas que fez uma grande diferença na minha vida. Pra mim é uma satisfação gigantesca, Pô, pra cara. mim também. Fazer parte Gigantesca. disso, Uma alegria, meu coração tá transbordando de amor. Gratidão a você que escolheu o nosso conteúdo no meio de tantos conteúdos pro seu desenvolvimento espiritual, seu desenvolvimento pessoal. Para nós é uma honra ter a sua audiência e que caia sobre nós uma chuva de bênçãos de luz, amor, sabedoria, poder pessoal, humildade hoje e sempre. Beijo no coração, até mais. Tchau, Valeu. tchau.